Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação. Destaque agora é setor de café, mercado de café solúvel. A gente vem acompanhando aí que todas as cadeias do setor cafeiro vem sofrendo bastante com condição climática, problema logístico, indústria sofrendo com elevação dos preços, mas para a gente entender o que está acontecendo, nós convidamos aqui hoje, então, o Aguinaldo Lima, ele é diretor da Associação Brasileira de Indústrias de Café Solúvel. Aguinaldo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigado pela oportunidade. Aguinaldo, boa tarde a todos. Aguinaldo, a BIC soltou um comunicado essa semana que chamou bastante atenção, dizendo que o setor de solúvel está indo aí de um momento muito bom, né, que a gente vem do ano passado. O café como um todo aqui no Brasil vem de um ano extraordinário, mas por um sinal de alerta diante das coisas que vem acontecendo aí nesses últimos meses. Eu queria entender o que está acontecendo, como é que tem sido essas últimas semanas para o setor, o que você tem de novidade para a gente, qual que é o relato que você traz hoje? Pois é, são dois aspectos impactantes no setor. Um é a questão logística. Já desde fevereiro, março desse ano, a gente vem enfrentando problemas de disponibilização de containers, cancelamento de navios, que veio se agravando nos últimos 2 meses, e isso é um fator que está atingindo o mundo todo, né? Não é só o Brasil, e afeta tanto a importação como a exportação. Isso eleva custos também. Então, nós temos problemas de atender os clientes na hora certa, de conseguir enviar a mercadoria, os produtos, e um aumento de custo que, dependendo do destino, chega a ser... Foi triplicado o custo de transporte. Bom, esse é um ponto. O outro ponto significa o aumento do custo da matéria-prima, né, para a indústria. E nós estamos vindo de 3 anos excepcionais, principalmente no ano passado. Nós batemos 2 recordes, 2019 e 2020, recorde histórico de volume, passando das 4 milhões de sacas para mais de 100 países, muito pela nossa competitividade, né, pelo aumento de consumo, que acabou, mesmo durante a pandemia, no Brasil e no mundo, o consumo de solúvel foi beneficiado. E isso trouxe uma expectativa bastante positiva ainda para 2021. Nós esperávamos, as nossas primeiras previsões, para você ter uma ideia, é de que no mínimo nós exportaríamos o mesmo de 2020 e até a expectativa de crescimento de 3. E acontece que nos últimos 3 meses o volume decresceu, e geralmente quando termina a safra, no mês de agosto, setembro, que está finalizando a safra brasileira, as equipes de vendas das indústrias saem pelo mundo para fechar negócios visando 2022. E sempre é uma expectativa bastante positiva, né? Esperando os negócios serem bastante interessantes, e isso não vem acontecendo, o que está preocupando todos nós. Então, além de uma perda que já estamos vendo, né? A gente tem que torcer para que essa perda de volume de exportações seja inferior a 10% comparada com o ano passado. Isso já está dando um sinal muito de alerta com relação ao ano que vem. Então, preços da matéria-prima que nos tiram competitividade, e problemas logísticos, né, que nos tiram a pontualidade e também afetam a nossa competitividade, são os fatores que preocupam e que revertem a tendência dos últimos 3 anos, que foi de um crescimento excepcional. A gente, então, está, se tudo continuar como está, a gente está quebrando um ciclo positivo para entrar num cenário que a gente ainda não consegue entender como é que o mercado vai se comportar de fato, Aguinaldo, é isso? Exatamente. Então, a gente não tem controle das questões logísticas, que é uma coisa que afeta o mundo todo. E preços também, está afetando o mundo todo, a gente não sabe como o consumidor vai se comportar diante do aumento dos preços do café. Isso não é problema só do Brasil, é do mundo todo. É evidente que os produtores precisam ter, né, uma compensação em função de geadas e secas que tiveram, mas isso acaba virando um imbróglio, né, que a gente tem que torcer para que o consumo não decaia, e porque se cair o consumo é prejuízo para todos que fazem parte da cadeia.
E, Aguinaldo, quando a gente fala em condição climática, é claro que esse ano está muito em pauta as questões do Arábica, mas a gente precisa lembrar que o Espírito Santo teve uma seca alguns anos atrás, vem se recuperando, o produtor de Conilon ainda se recupera, e você falava para mim antes da gente entrar no ar que a gente vem reconquistando mercados, né? Veio reconquistando o mercado nesses últimos 3 anos, e sua preocupação agora é justamente como é que a gente pode ter alguma dificuldade de atendê-los. Como é que você avalia isso? O Brasil corre risco de perder mercado? E se sim, quais são os países concorrentes que podem tomar nosso lugar? A gente tem países, principalmente da Ásia, né? A Ásia é o continente que mais, para você ter uma ideia, o consumo de solúvel lá sobe 7, 6% ao ano. No mundo todo é em torno de 2,5 a 3%, e lá sobe consideravelmente. E isso ampliou olhos de empresas multinacionais que acabaram tornando o Vietnã, há menos de 10 anos atrás, ele nem figurava entre os 10 primeiros, e já está em quinto maior produtor de café solúvel. Então, o Vietnã, além de ser o nosso principal oponente no café verde, ele também agora está se tornando um grande oponente no café solúvel. Temos a própria Índia, né, que é um grande produtor, e países como Singapura, Malásia, são países que também acabam produzindo e concorrendo conosco, além de outros concorrentes como a Europa, né? Na Europa nós temos grandes indústrias, só que elas não produzem café. Na Ásia, sim. Então, essa concorrência que nós podemos ter asiática pode prejudicar a nossa clientela pelo mundo, e isso é bastante preocupante do ponto de vista de que nós somos os maiores produtores de café, e é graças aos produtores brasileiros que nós conseguimos essa liderança de produção e exportação. Mas vamos ver como a coisa se comporta. Não acredito em falta de café para o mercado, mas acredito que os preços, eles seguindo dessa forma como estão, eu temo muito pelo consumo não só no Brasil, pelo consumo mundial, porque as empresas têm que repassar os preços, e no momento que repassam, os consumidores acabam dando a sua resposta com compras de produtos de qualidade inferior, ou trocando até por outras bebidas, né? Era isso que eu ia te perguntar, Aguinaldo. A gente ouve muito falar que a indústria encontra até certa dificuldade para comprar matéria-prima, mas isso se dá então em relação a preço, não tem nada a ver com falta de café nesse momento. Não existe falta de café. Evidente que os produtores, diante de uma situação dessa, eles acabam tendo condições, acabam segurando mais a sua safra, o seu café, para poder fazer o máximo de recursos possível. Isso faz parte do jogo, a gente entende isso, mas cria-se uma condição cada vez mais difícil, em que o mercado é autônomo, o mercado é soberano, ele acaba dando a resposta, e aí acaba prejudicando todos os elos da cadeia. Mas vamos ver como as coisas se acomodam, a gente tem esperança que isso possa haver uma acomodação muito rápida, mas fica aí a expectativa e aquilo que nós dissemos na nossa matéria, né? O sinal de alerta está ligado. E, Aguinaldo, é claro que a gente precisa acompanhar para ver como é que vai ser o desenrolar de tudo isso, mas nesse momento, quais são as soluções que o setor tem encontrado ou buscado para driblar todos esses problemas que você trouxe para a gente hoje? Na verdade, o setor de solúvel, ele praticamente trava todos os seus preços, né? Só faz venda quando consegue ter a mercadoria física. Isso nos dá bastante segurança naquilo que estamos trabalhando, porque é um pouco diferente da indústria de torrefação, que ela compra num curto prazo de tempo, já tem que colocar no supermercado, tem a queda de braço com os supermercados, e o setor de solúvel faz isso de uma forma mais programada. Então, a gente lida com o problema de preço. Então, se os preços sobem, evidentemente eles serão repassados, e serão repassados naquela própria venda que foi efetuada, né? E isso acaba prejudicando as condições de competitividade se outros fornecedores mundiais tiverem preços mais acessíveis. Então, essa é a primeira luta. E a segunda luta é a resposta de consumidores, né? Que acabam, de repente, diminuindo as suas aquisições, e isso acaba prejudicando todo mundo. Aguinaldo, muito obrigada pela sua participação. A gente tem muita coisa para acompanhar aí nos próximos meses. Eu deixo o convite aberto. Você sabe que a Bix, você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
Tá, obrigado. Eu acho excelente o espaço para a gente estar debatendo aqui, esclarecendo de uma forma bastante transparente. Até a próxima. Até a próxima, obrigado. Portanto, esse foi o nosso bate-papo com o Aguinaldo Lima, que falou com a gente aí, ele é diretor da ABIX e trouxe para a gente aí mais um setor de alerta para o setor cafeeiro, né? Mais um sinal de alerta, perdão, para o setor cafeiro. Matéria-prima subindo bastante, problema climático, logística, tudo isso chega também no café solúvel. E o Aguinaldo trouxe para a gente aí que são problemas, como você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, que vão levar mais tempo para solucionar. A preocupação do Aguinaldo é justamente como é que vai ficar o consumo daqui para frente, né? O café brasileiro, o café sobe muito, o Brasil perde de certa forma competitividade, então a gente precisa continuar acompanhando para ver quando esse preço, quando essa valorização chegar lá no consumidor final, como é que tudo isso vai se comportar. Fato é que o mercado de café, por conta de logísticas, principalmente por conta de condição climática aqui no Brasil, passa por uma virada de chave muito grande. A gente vem de um ano aí espetacular quando a gente fala em quantidade, qualidade para o café, mas 2021, restinho de 2021, 2022 tende a ser bastante desafiador, tem bastante coisa para a gente continuar acompanhando. Tudo isso você continua vendo aqui no Notícias Agrícolas. A gente fez hoje um levantamento especial falando dos embarques e exportações para o setor de café. É uma série de dificuldades que todo mundo vem enfrentando. E logo mais, às 15h30, a Carla Mendes vai estar aqui ao vivo com vocês para debater justamente essa questão da logística que vem impactando aí a cadeia produtiva, não só no Brasil, mas mundo afora. Uma situação bastante delicada. Analistas apontam aí como um possível caos lá na frente. Não há navio, não há containers, não há espaço. É um cenário assim bastante complicado que a gente precisa acompanhar de perto, porque deve continuar impactando aqui o agronegócio, os embarques do Brasil, pelo menos nos próximos meses. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que é já já a Carla Mendes assume a bancada com todas as informações para você. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.